Olá, muito bom dia, meus amores do nono ano. Como é que vocês estão aí do outro lado, hein? Aqui, meu amigo, o clima está, né? Daquela, meu Deus do céu. Estamos quase de férias, essa é a verdade. E a gente já está se preparando, calçando o chinelo para dar o nosso rolê de férias, que vai ser para onde? Para o fundo da nossa redinha maravilhosa. Dar um descanso, né, não, Mas já está vibrando ali. Eita, meu povo! Então é isso. A gente já está aqui nesses preparativos, né, para dar uma descansada merecida. E aí, antes que aconteça esse momento, a gente retorna aqui falando um pouco ainda, né, dando continuidade, na verdade, sobre a esse conteúdo sobre as unidades de conservação no semiárido, tá? Então a intenção da gente nessa aula aqui é justamente trazer para vocês para que a gente possa, né, se aproximar um pouco mais desse conceito de semiárido, o que é o semiárido, o que é o semiárido do Brasil, né? Que é justamente essa região tem um período de seca mais prolongado, né? Tem chuva no semiárido? Tem, só que a chuva do ano inteiro cai num curto espaço de tempo, né? Então tem índices pluviométricos baixos e as chuvas mal distribuídas durante o ano. Então chove um período ali, chove bastante e depois passa um longo período de estiagem. Então nós trouxemos aqui para vocês algumas informações dessa nossa região. Nossa, professora, nós estamos no semiárido? Estamos. A maior parte dos municípios, né, do nosso estado estão localizados no que é considerado a região semiárida do nosso país, né? Então, ela está situada na nossa região Nordeste, ela abrange quase todos os municípios do Nordeste, um pedaço do Tocantins, e vai até ali com a Caatinga, que chega perto de Minas, né, numa partezinha de Minas Gerais. O estado do Maranhão, eu acho que hoje já tem alguns poucos municípios, né, considerados como municípios que estão nessa região do semiárido, tá? E aí a gente vai compreendendo dentro desse conceito algumas, né, características. Então a gente vê que o semiárido não vai ser especificamente apenas as áreas de caatinga propriamente dita, né? Então tem área que está entre a caatinga e o cerrado que está dentro do semiárido, como alguns municípios do nosso estado. Tem áreas que estão em áreas de cerrado, que estão consideradas dentro do semiárido, né? Então é um conceito que abrange, né, toda essa diversidade e que traz aí, inclusive, várias formas da gente se entender como seres também, como pessoas que existem e resistem, né, nesse nosso clima, nesse nosso ambiente, que muitas das vezes é um pouco para os demais, né? Para quem não mora aqui, para quem não conhece a nossa região Nordeste, acha que aqui só tem aquela figura do chão rachado, do sertão, a cabeça de boi seca lá, muita fome, muita miséria, né? Porque essa é a imagem que passam do nosso estado e do nosso semiárido para fora, e às vezes até nós mesmos acreditamos que isso é a realidade do nosso semiárido, e não é. Nosso semiárido é rico, é diverso, tanto a riqueza da biodiversidade, quando a gente traz a flora, a fauna nativa desses biomas, né, da caatinga, do cerrado, das áreas, né, menos úmidas do nosso país. A gente tem uma diversidade riquíssima, um alto número de espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem aqui nessa região, né? A gente tem muita tecnologia para conviver com essa seca. A população do nosso semiárido é o semiárido mais populoso do mundo. Tem mais gente morando. Tem várias outras áreas de semiárido no planeta, né? Só que o nosso é o que tem mais pessoas morando. Então, essas pessoas
que desenvolvem também com parcerias, né, públicas, parcerias privadas, desenvolvem tecnologias para lidar com esse período mais longo de seca, de estiagem, né? Então, nós temos todas essas capacidades, todo esse potencial, né, observando a riqueza da nossa natureza, a riqueza do nosso povo, que não é só uma riqueza tecnológica, não é só a riqueza científica, né, mas também temos a nossa riqueza cultural. Então, eu acho que existem figuras aqui que são muito particulares da nossa região, né? No nosso estado, por exemplo, a gente tem uma figura que é patrimônio, que é a figura do nosso vaqueiro, né? Esse trabalhador que busca lá o gado, cuida do gado com uma destreza muito grande em cima dos seus cavalos, né? Usando aquela roupa de couro para se proteger dos espinhos da nossa vegetação. Então, é uma figura cultural que é patrimônio nosso, né? Uma figura que há de ser respeitada, lembrada, né, perpetuada aí como parte também da nossa identidade. Mas não é só isso, né? Nós também estamos com várias universidades onde a gente desenvolve pesquisas, a gente busca desenvolver economicamente a nossa região, a gente busca trazer soluções, busca estudar tanta coisa da nossa região, né? Então, todo o Nordeste brasileiro tem muita riqueza. E achar que o Nordeste é só pobreza e pessoas que não tiveram oportunidades, isso aí é uma coisa que está no imaginário e que deve ser destruída. A gente tem que destruir isso. Aqui tem muita riqueza, muita coisa massa, muita cultura, muita história, né? Muito amor e muita força de viver e de resistir nesses nossos ambientes, né? E aí, em nome disso, vocês já sabem que estão falando aqui com uma pessoa que é apaixonada, né? Apaixonada pelo semiárido. E quanto mais eu estudo sobre o semiárido, mais encantada eu fico, né? Então, trazendo um pouco para vocês dessa riqueza, a gente traz aí essas aulas, que são 4 aulas para falar sobre o semiárido, na verdade, trabalhando dentro da possibilidade dessas unidades de conservação, né? Então, a gente já entendeu em outro momento o que é a biodiversidade, o que é o conceito de biodiversidade, né, que é essa diversidade biológica. A gente viu que essa biodiversidade ela tem níveis, né? A gente considera a diversidade genética, a diversidade química, a gente considera os seres vivos, né, como pertencentes, como parte dessa biodiversidade. A gente considera que dessa biodiversidade a gente estuda compostos, produtos, né? Possibilidades de avanços na medicina, na tecnologia, né? Então a gente vai sempre buscar nessa biodiversidade uma inspiração para a melhoria da nossa qualidade de vida, enfim, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica. Então a biodiversidade ela tem alguns valores, né? Os valores intrínsecos dela que deve ser conservada, preservada, pelo simples fato de existir. Se está vivo, permanece vivo. Se está existindo, tem que ter o direito da existência preservado ali e com qualidade, né? A gente não pode sair detonando tudo, porque a gente tem que considerar a vida que está ali presente. Então, a gente vê o quanto que a gente perde quando a gente não consegue, né? Enquanto humano, que tem atividades que vão interferir nessa natureza, nesse meio ambiente natural, a gente perde muito, porque se a gente detona a biodiversidade, a gente acaba ali também com várias possibilidades, né? Com várias possibilidades de avanços, né? Avanços em várias áreas, como a gente já comunicou aqui para vocês. Tá certo? Então, meus amores, a gente conversa ainda sobre essa importância das unidades de conservação. Essas unidades de conservação que são territórios, né? Áreas que podem ser extensas, áreas que podem ser restritas à sua utilização. Elas têm de vários tipos, a gente vai dar uma revisada nisso. E a gente vê que o nosso país hoje, né, tem o IBAMA e o Instituto Chico Mendes para poder gerenciar, cuidar, fiscalizar as ações que acontecem nessas áreas de preservação.
tá? Então a nossa aula de hoje ela tá bem legal porque a gente vai inclusive passear por sites desses nossos parques nacionais, né? A gente vai conhecer um pouco mais dessas unidades de conservação na região semiárida do Piauí. Tá bom? Então, essas unidades de conservação elas vão ter uma importância enorme para a conservação e para a preservação de algumas espécies dentro do contexto, né, do nosso semiárido. Então, vem comigo para a gente já começar aqui, ó, nossos slides, presta atenção. A aula é de ciências, comigo, professora Amanda Soares, e aí a gente vem conversar de novo, né, continuar o nosso bate-papo sobre unidades de conservação no semiárido. Tá certo? Hoje, dia 5 de julho de 2022. Beleza, gente? Então, a gente vai começar aqui a relembrar o que a gente já viu, né? Então, quando a gente fala de unidades de conservação, a gente precisa falar do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? O SNUC. Então, ele foi formalizado no ano de 2000, unificado para unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Vocês viram, né, que a gente tem em toda cidade, tem pelo menos um parquezinho ambiental, tem uma área de reserva que ela pode ser do município, mas também pode ser gerida, a gestão pode ser feita pelo Estado ou pelo governo federal, a partir dos órgãos designados para isso. Tá bom? Então, o que é que vai ser o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Ele vai definir e regulamentar as categorias de unidade de conservação nas instâncias federal, estadual e municipal, tá? Então, é a partir desse sistema que vão ter, né, o gerenciamento, a criação, a implantação e a gestão de espaços territoriais especialmente protegidos com o objetivo principal de conservação e proteção da biodiversidade. Então, a gente vê aqui que, basicamente, o que é, né, essa unidade de conservação? São espaços territoriais, são territórios, terrenos, áreas grandes, né, que são protegidas por lei. É a lei que protege, né? Os decretos criam as unidades de conservação e elas são áreas protegidas por lei. Se fez alguma atividade que não é permitida dentro dessa região, desse espaço, aí a pessoa vai pagar, né? Vai ser penalizada conforme regulamenta a legislação. Então, para que é que elas existem, né? Elas existem com o objetivo principal de conservar e proteger a nossa biodiversidade, ok? Então, vamos passar adiante, né? Então, como a gente já viu, nós temos unidades de conservação de proteção integral, né? Então, elas têm isso aqui, a proximidade com o conceito de preservar. Preservar é diferente de conservar. Ok? A gente tem a preservação como nas áreas de proteção integral, por exemplo, elas são de uso indireto. Então, há uma preocupação com a conservação da biodiversidade em primeiro plano. Então, para preservar, eu não posso permitir a ação humana ali dentro. Então, não pode entrar gente para utilizar daquele espaço ou da biodiversidade lá existente. Por exemplo, extrair produtos, né? Catar frutos, caçar, Deus me livre. Então, nessas áreas de proteção integral, toda a área está protegida para que haja uma conservação dessa biodiversidade, principalmente. Mas a gente também tem as áreas de uso sustentável, né? Pode utilizar de forma que você não afete a dinâmica daqueles ecossistemas que estão presentes ali naquela unidade de conservação. Então, elas são de uso direto, né? Permitem várias formas de utilização dos recursos naturais. Tem a proteção da biodiversidade, mas é como um objetivo secundário, né? Então, existem áreas, por exemplo, que as atividades que rolam, né? Por exemplo, catar caranguejo,
pescar. Tem área de conservação, unidade de conservação que dá para pescar, para catar caranguejo, dá para extrair, né, as atividades dos extrativistas, né? Por exemplo, eu vou extrair lá a castanha do Pará, numa área de conservação? Pode, desde que essa extração seja sustentável. Como é que é isso? Ora, você respeita o tempo, né, de recuperação da natureza. Tanto que existem os períodos, por exemplo, ó, de defeso, que a gente chama, né? Que é quando o caranguejo não pode ser catado. Principalmente, né, tem um tamanhozinho que pode catar, não pode pegar as fêmeas, só pode pegar os machos com a partir de 6 centímetros, aquele cefalotórax dele, né? Aquela regiãozinha, né? Então, o caranguejo, ele tem um cefalotórax e o macho, ele tem aqui é a parte de baixo do caranguejo, né? Ele tem aqui as patinhas. E aqui na parte de baixo tem aqui os olhinhos, né? Bem esquisitinho. Olha aí meu caranguejo. Aqui é a parte de baixo dele. Então, o macho, ele tem essa região que eu esqueci o nome, ela é mais pontudinha. E a fêmea, ela é mais arredondadinha. É diferente, então dá para saber quem é o macho e a fêmea. Então, no período de defeso, não pode pegar caranguejo fêmea. E o macho que você pegar, ele tem que ter a partir de 6 centímetros, né, de largura desse cefalotórax. Porque se você pegar menor que isso, você está pegando ele muito jovem, então você vai interferir na dinâmica da reprodução desses seres, né? Então é interessante que a gente observe que dá para catar o caranguejo? Dá, tem gente que vive disso? Tem. Só que vai ter um período que eles precisam, né, deixar eles lá quietos, para eles poderem se reproduzir. Então, isso é o uso sustentável dessa natureza. É você pensar que é preciso dar uma pausa nessa atividade, nesse período, né, para poder garantir a reprodução desses animaizinhos que são utilizados aí na culinária, principalmente, né? Professora, e no período do defeso do caranguejo e no período da piracema, né? Deixa eu botar aqui a piracema também, que é o período reprodutivo, né? Os pescadores e os catadores, eles vão viver de quê, mulher? Meu amigo, aí precisa ter uma política pública, né, que apoie essas pessoas financeiramente, claro. Se as pessoas vivem dessa atividade, elas não podem desenvolver, porque precisam esperar o tempo, né, deles se reproduzirem, há de ter um amparo, uma política pública que remunere essas pessoas, que auxilie essas pessoas financeiramente para que elas passem por esse período sem precisar, de fato, né, agir na sua atividade. Estão entendendo, Brasil? E aí a gente tem as atividades de extrativismo, como eu já situei vocês, né? Algumas são, por exemplo, de catar a castanha do Pará, ou de extrair o próprio látex das seringueiras, enfim. Alguns exemplos, né? De tirar, extrativismo, tirar a palha da carnaúba, aqui na nossa região de semiárido, que é muito comum, né? Tirar a palha da carnaúba, para tirar a cera, para fazer várias coisas se faz com a palha da carnaúba, né? Então, isso também é atividade de extrativismo, tá certo? Então, ela precisa acontecer, ok, que aconteça, mas de forma sustentável, que dê condição para a natureza se recompor para que ela continue acontecendo. Legal? Beleza? Então, é muito interessante observar que existe essa possibilidade dentro das unidades de conservação. Tá bom? Então, quem é que vão ser as áreas, né, as unidades de conservação de proteção integral? Ou seja, não permitem a conservação da biodiversidade. Ela está em primeiro plano, ela não vai permitir a atuação humana dentro dessas regiões, desses territórios. Os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas,
os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Vamos relembrar que as de proteção integral, elas não permitem atividades humanas, a conservação da biodiversidade é prioridade. Ok? Beleza, gente? É prioridade. Tá certo? E aí a gente tem as unidades de conservação de uso sustentável. Ó, o nome já diz, né? Posso usar de forma sustentável, garantindo que haja um período de recuperação desse ecossistema, dessas comunidades que são, como é que eu posso dizer? Elas têm a interferência, né, da atividade humana. Então, as APAs, áreas de proteção ambiental, que a gente chama de APA, né? Áreas de relevante interesse ecológico. As áreas relevante interesse ecológico. As flonas, florestas nacionais. Aqui mesmo, entre Teresina e Altos, tem uma flona que vale muito a pena conhecer, que é a flona dos Palmares, né? Tem uma família muito querida lá que atua na flona, moram lá e que fazem todo esse processo de acolhimento quando há visitação. Então, dentro da Floresta Nacional dos Palmares, você pode ir a pés e fazer trilhas, você pode ir de bicicleta e fazer um rolezão lá dentro, tem várias trilhas, e observar as aves, a flora, né? E ficar em contato ali com a natureza. É muito bacana, fica entre Teresina e Altos já, a Floresta Nacional dos Palmares. Foi a primeira flona, acho que a primeira unidade de conservação do nosso estado foi a flona dos Palmares, né? A gente tem as RESEX, são as reservas extrativistas, né? As reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as RPPN. Essas áreas aqui são reservas particulares do patrimônio natural. Por exemplo, se você mora numa área que tem uma fazenda bem grande, né, um sítio, e essa área ela é muito preservada, ela tem várias espécies que você queria, né, que ninguém mexesse, você queria que ninguém derrubasse, extraísse nada, né, que não permitisse assim que fosse destruído, você pode transformar essa área numa RPPN, uma reserva particular, né? E claro que quando você transforma numa RPPN, nem você mesmo depois vai ter o direito de ir lá, derrubar, desmatar, extrair algumas coisas. Então, tem todo um regimento para que a gente possa utilizar da forma adequada essas RPPNs, né? Essa daqui é um pouco curiosa porque elas são particulares, tipo assim, tem dono, né? São áreas particulares, mas que são transformadas a partir do interesse dos proprietários em áreas de reserva ambiental, tá certo? Então, vamos passar mais adiante um pouquinho aqui para a gente falar um pouco mais desse nosso semiárido, né? Então, olha só, a nossa região de semiárido, ela abrange 10 estados e 1.262 municípios, e em todas as unidades da federação foram criadas alguma categoria de unidade de conservação. Então, olha aqui, tudo que está em amarelo, vocês estão reconhecendo que isso aqui é o mapa do Brasil, recortado só com a região Nordeste, mais esse pedacinho aqui de Minas Gerais, tem o Espírito Santo aqui embaixo, né? Todo o restante é Nordeste. Olha o Maranhão aqui, ele tem só esse pedacinho e esse pedacinho aqui dentro do semiárido, tá? Olha o nosso Piauí, ele tem só, eu vou pintar aqui de azul, ele tem só essa regiãozinha aqui fora do semiárido, ó. Todo o resto, aqui também tá fora, aqui também tá fora. Todo o resto tá dentro do semiárido. Eita, professora. O Ceará só tem esses 2 pontinhos fora do semiárido, o resto tá dentro. A zona da litorânea, né, do Nordeste, ela não tá dentro
desse nosso semiárido, olha só. Mas a Bahia está quase toda dentro, Ceará quase 90%, Rio Grande do Norte também, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o nosso Piauí. Então, em todos esses estados, a gente tem unidades de conservação. A gente tem universidades, a gente tem pontos, né, grupos de pesquisa, tem aí as unidades de conservação que também têm essa intenção, né, de abrir as portas para as universidades, para que hajam pesquisas, né, conhecer. Tem uma máxima dentro da biologia da conservação que a gente chama conhecer para preservar, né? Conhecer para conservar. Como é que eu vou criar estratégias para conservar determinada área se eu não conheço a área? Se eu não sei o que é que tem lá de planta, se eu não sei o que é que tem lá de bicho, de micro-organismo, de paisagem, né? De belezas, enfim, desses aspectos que são necessários para que a gente possa conhecer para conservar. Então, é importante conhecer, né? E olha aqui. Vamos mais adiante, né? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho essa percentagem da área territorial estadual abrangida pela região semiárida em cada unidade da federação. Então, olha só, o Maranhão, esses dados eu não sei... Ah, tá aqui. São de 2017 e de 2019, são dados até bem recentes, né? O Maranhão, ele tem uma área, né, total aqui, ó, bem grande, de 329.642,170 quilômetros quadrados. Desse total, apenas 1,07% está na região que a gente conhece como semiárido, tá? Qual o estado que vai ter maior, né, que vai estar inserido em maior parte o semiárido? É o Ceará. Né? O segundo, vamos botar aqui o ranking. Primeiro lugar, Ceará. Depois vem o Rio Grande do Norte. Né? Depois vem a Paraíba. Depois vem o Pernambuco. Depois vem o nosso Piauí, é isso? É. É o quinto estado com maior área de semiárido do Nordeste, né? Então, ele perde para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba e para o Pernambuco, tá? Então, o Piauí é o quinto. Deixa eu ver quem mais. A Bahia é o sexto, né? Sergipe é o sétimo. Alagoas, o oitavo. Bahia, o nono. E o último, o Maranhão, o décimo, né? Como a gente já viu que ele tem uma região bem pequenininha aqui, ó. 10º estado. Dentro, né, do que a gente considera de área no semiárido, tá bom? Então, o Piauí está em quinto lugar, com a maior área de semiárido. E aí, o Maranhão está em último, tem menor quantidade dessa região. E o Ceará em primeiro, tá certo? Então, nessas áreas, né, eu preciso entender que vamos ver aqui o estado do Ceará. Se 98% do Ceará é semiárido, apenas 8,31% desse valor aqui estão em unidades de conservação nesse semiárido. Ao nosso Piauí, se 79,73% do nosso estado é semiárido, apenas 12,37% estão em unidades de conservação. Olha isso aqui na Paraíba, que é um absurdo. 90% da Paraíba é semiárido e só 1,4%, não é nem 2% que é a área de conservação. Ou seja, apenas isso são áreas preservadas, na verdade, áreas de reserva, né? Para que se haja a conservação da biodiversidade nesse local. Então, como você pode observar, a gente tem uma quantidade pequena de unidades de conservação. E mesmo o Piauí estando em quinto lugar na região de semiárido, numa área de semiárido que está presente no nosso estado, a gente tem a maior parte de unidades de conservação comparando com os outros estados. Ó. O Piauí tem mais unidades de conservação na região do semiárido do que todos os outros estados que estão no semiárido.
inclusive estados que têm mais território dentro dessa região do semiárido, né? Então, isso para a gente é importante, mas não é o suficiente. A gente tem que a maior parte do bioma, o bioma mais frequente no semiárido é a caatinga. E aí, galera, a caatinga é o bioma que tem menor quantidade, né, de unidades de conservação do Brasil. Então, a gente precisa observar esses dados, né? Nós estamos aqui analisando dados de um trabalho científico, de um artigo científico, tá? Mostrando a quantidade em percentual da área de território abrangida pelo semiárido, né, em cada estado, e observando que mesmo Piauí ficando em quinto lugar em área de semiárido, a gente tem a maior quantidade de unidades de conservação, tá? Por isso que eu quis pontuar tanto essa situação. E olha como é interessante, em segundo lugar fica o Maranhão, que tem menor quantidade de área no semiárido de todos os estados do Nordeste. Tá certo? Depois vem quem? Pernambuco. Depois vem Bahia, né? E por aí vai. Vocês podem analisar essa tabela depois, esse quadro, né? Não é nem uma tabela, isso é um quadro. Vamos corrigir. Ou é uma tabela? Estou confusa. Depois eu vejo isso. Eu me buguei agora, porque há uma diferença entre tabelas e quadros, né? Essa informação ela precisa ser avaliada novamente, mas já já eu falo. Então, o que é interessante observar nesses dados é justamente isso. Piauí lidera, né, em quantidades de unidades de conservação. Então, olha só, vamos então falar do nosso estado, que maravilha. Então, a gente tem 12,37% de sua área atingida pela região semiárida ocupada por 18 unidades de conservação, sendo que 4 são de proteção integral, 14 de uso sustentável, né? Sendo 8 administradas pelo governo federal, 6 geridas por particulares, que são as RPPNs, né, as reservas particulares do patrimônio natural, e 4 pelo governo estadual. Tá bom? 4 áreas pelo governo estadual. Quem são essas áreas, né? E aí a gente vai começar a conhecer as nossas áreas, tá? As nossas áreas de reserva, né? Nossas unidades de conservação. Então, como eu já tinha mostrado, eu vou até passar um pouquinho mais rápido aqui, né? A nossa área de proteção ambiental da Serra da Ibiapaba, ela foi criada pelo governo federal. Ela está nos municípios de Bom Princípio do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, Cocal, Conceição do Canidé, Domingos Mourão, Lagoa de São Francisco, Piracuruca, Piripiri, Pedro II, mas ela também está inserida no estado do Ceará. Então, é no estado do Ceará que tem a maior parte, por exemplo, assim, do fole, né? Quando a gente vê a possibilidade de visitação, para dar o rolezão. Então, essa área da Serra da Ibiapaba, ela é muito conhecida, porque no Ceará tem as cidades, ó, Tianguá, tem, como é o nome da do lado? Ubajara. Inclusive, eu amo ir para lá, é maravilhoso. Ubajara, tem Ibiapina. São municípios do Ceará, tem Viçosa, né? São municípios do Ceará que têm, né, maiores pontos, têm maiores estruturas para conhecer um pouco mais essa APA, essa área de proteção ambiental. É linda, é maravilhosa e é o quê? Frio. É um dos maiores atrativos dessa unidade de conservação, porque, minha gente, lá é frio. É uma área de serra, né? Então, são regiões bem mais friinhas do que as demais áreas do nosso Piauí, tá? Então, a APA da Serra da Ibiapaba, a gente tem a APA, Área de Proteção Ambiental, APA, do Delta do Parnaíba, que foi criada pelo governo federal e localizada nos municípios, né,
da Ilha Grande, que tem um trabalho lindíssimo lá com as rendeiras também. Tem o município de Luiz Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia, também compartilha territórios nos estados do Maranhão, no estado do Ceará. Tem uma rota turística, deixa eu botar aqui, Rota das Emoções. Essa rota turística, você vai percorrer pelo litoral o Maranhão, aí você passa pelo Piauí e vai parar no Ceará. Tanto faz você vir do Maranhão para o Piauí para o Ceará, como do Ceará para o Piauí para o Maranhão. Né? Então, você transita vendo as maravilhas, né, do Delta, da praia de Jericoacoara, lá no Ceará, lá dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Então, a Rota das Emoções, ela traz todas essas lindezas desses lugares, né, no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Dá para você ir pelo litoral, já tem estrutura de estradas, de hotéis, né, de guias. Então, você faz esse rolezão conhecendo aí os nossos quintais, né? Tinha um projeto muito lindo aqui no Piauí, bem antigo, né? Que era o Conheça Seu Quintal. Então a gente fazia altas viagens, né? Dando voltinhas, fazendo trilha, conhecendo mesmo esses pontos turísticos também. Querendo ou não, a maior parte das áreas de proteção, né, elas permitem o passeio, permitem a visitação. Então, quanto mais você se aproxima, visita, você passa a entender a importância daquilo ali e você passa a entender melhor a importância da conservação ambiental, da preservação das espécies, né? E é muito massa porque isso vai te dar um capital cultural muito interessante, tá bom? Então, tem essa Rota das Emoções, dá para fazer essa volta aí, dá para fazer esse passeio, esses passeios, mas essa área do Delta do Parnaíba, ela está principalmente estruturada no estado do Piauí, sendo que é no estado do Maranhão que tem o seu maior território. Né? O Delta, em sua maior parte, é maranhense, mas o Piauí ficou com a fama, porque também o Piauí tem as portas de entrada, né? Tem mais estrutura para fazer o passeiozinho lá de barco, lá pela área de estuário, né? Eu lembro que quando eu estudava biologia, os professores levavam a gente para fazer esses passeios e eu amava. Então a gente ia lindo, ó, no barquinho, comendo peixinho. Olha a vida de estudante de biologia, o escritório da gente é péssimo. Tem aquela música, meu escritório é na praia. Pois é, o nosso escritório era na praia. A gente de vez em quando estava no escritório belíssimo, numa área riquíssima. Eu vou já mostrar um outro escritório meu. Esse daí foi um deles. E aí a gente ia fazendo uma medição, né? O professor queria mostrar para a gente a importância das áreas de mangue. Então tá aqui o rio, né? O Parnaíba. Aí ele quando faz o delta, por que é o delta? Porque quando ele vai desaguar no oceano, ele forma centenas de ilhas. Então ele vai passando por essas ilhas aqui, ó, e ele abre formando essa estrutura. Ele não deságua de uma vez assim, retão no oceano, não. Então ele forma esse delta. Isso aqui, ó. Né? Então, quando ele vai desaguar no oceano, ele forma essas ilhazinhas aqui, ó. E aí, deixa eu botar aqui o nosso Oceano Atlântico, que é o nosso oceano, né? Tá aqui o oceano. Todas as espécies, né, que estão aqui no oceano, elas têm adaptações para a salinidade, né? Então, eu tenho aqui várias espécies. Ó, o peixinho da professora, gente. Oh, meu Deus, que fofinho. Ainda tem uma boquinha sorrindo, ó, o diacho. Vou fazer os peixinhos aqui. Muitas dessas espécies, né, não só de peixes, mas de aves, né, espécies de água salgada, eles vão buscar essa região aqui, ó, para reprodução. Então, eles vêm para as áreas de mangue, aqui quase tudo é mangue, né? Ó, essa vegetação aqui todinha é vegetação de mangue. E aí, eles vêm para o manguezal para poder reproduzir. Então, é muito importante ter essas áreas de preservação, áreas de proteção ambiental, porque nessa região, as espécies de água salgada vêm botar seus ovos,
botar suas crias aqui numa água que não é tão salgada. Então, quando o rio está aqui, ó, o Rio Parnaíba, a gente vem aqui no nosso barquinho, né, navegando, e aí toda vez o professor vinha medindo a salinidade. Então, aqui, água doce, aí quando ia chegando mais perto do oceano, mais para o final do delta, a água ia ficando salobra, né? Então já começava a aumentar a salinidade. Então, a cada 10 metros, a gente media a salinidade, aumentava um pouquinho mais na frente mais um pouquinho. Então, essa área que está em transição ali, misturando água doce com água salgada, a gente chama de estuário. Então, esse estuário, ele também é um berçário. São grandes berçários da vida natural desses ecossistemas, né? Então, a gente vai botar aqui, ó, berçários. Por isso que é tão importante a gente preservar e conservar essas áreas, né? Então, aqui dá para ter atividades? Dá. Então, tem muita gente que cata caranguejo, tem a questão da atividade turística, né? Então, tem guias, tem pessoas que têm seus barquinhos que levam os turistas a passeio. Então, são esses alguns dos tipos de atividades que podem acontecer dentro dessa área de preservação ambiental. Área de proteção ambiental. Tá certo? Então, é muito interessante, muito lindo. Esse aqui foi um dos meus escritórios, um dos meus favoritos, inclusive, hein? Um dos meus favoritos. Vou deixar aqui, ó, o Corações da professora. E aí, gente, quando você chega nas praias, né? Tem uma praia, eu esqueci o nome da praia lá do Delta, vocês lembram? Eu não lembro agora. Eu sei que ela é isolada, não tem uma criatura vivente alma lá. Você pega o barco e vai até chegar no oceano, né? E lá nessa praia não tem nada. Deserta. Massa demais. Perfeita e linda. Então fica aí a dica, né? Para quando puderem conhecer, tiverem a oportunidade, não deixem, né? De conhecer o nosso delta, tá certo? Que também é uma área de proteção ambiental. E aí a gente vem, né, com as unidades de conservação na região semiárida do nosso estado, do Piauí. Então, na nossa aula, nesse minuto agora, a gente vai começar a dar rolezinhos, né? Vai começar a observar algumas áreas de proteção. Então, a gente vai daqui a pouco, né? Conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, todas as pesquisas, né, que tem dentro desse parque, que inclusive é muito famoso mundialmente. É no Parque Nacional da Serra da Capivara que tem o maior mural de pintura rupestre do mundo. Do mundo. Of the world. Meu amor, está onde? No Piauí, queridos. Chupa essa manga, Brasil! Nós temos o maior mural, né, de pinturas rupestres do mundo todo. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele existe como parque desde 1979. E em 1990 foi aumentada, né, as suas dimensões. Ele é o maior parque nacional, a maior unidade de conservação da caatinga do Brasil, né? Então, ele está inserido em uma área de caatinga e das áreas de caatinga que tem áreas de reserva, o Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior. Ele é exageradão mesmo. Ele é o maior, um dos mais lindos. Todos eles são maravilhosos. Mas o Parque da Serra da Capivara, ele tem meu coração. Por quê? Porque lá tem a nossa história. A história do homem americano. Tanto que lá tem um museu do homem americano que traz as pesquisas da doutora Niede Guidon, que é a francesa radicada aqui no nosso país. Deu sua vida inteira para os estudos dentro da área do nosso Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Então, a doutora Niede, ela trouxe, né, essa possibilidade do mundo inteiro olhar para o Piauí, porque existem teorias que o homem, ele entrou, né? O homem mais primitivo entrou nas Américas por outros caminhos, mas há evidências, né, que entraram também pela nossa região do Piauí. Então, tem toda uma teoria mostrando, né,
que o homem americano entrou, o homem quando entrou nas Américas, né, quando a América foi povoada também por seres humanos, essa entrada se deu também pelo nosso estado, a porta de entrada do homem das Américas. Então, não só isso, né, tem a Fundan, que é a Fundação do Homem Americano, a gente vai já passear por esse parque. Tem também vários fósseis, tem múmias, tem os fósseis da megafauna, que são os animais gigantes que viveram lá no período anterior, né, um determinado período geológico. Então, esses animais gigantes, né, da mastofauna, tinha a preguiça gigante, né, tinha os mastodontes. Então, são animais enormes. E aí existem fósseis, existem as pinturas rupestres, os vestígios, o material lítico, né, pedra lascada. Nossa, assim, gente, é uma riqueza emocionante você visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, tem muito da nossa ancestralidade lá, né? Dos nossos povos indígenas da nossa região, do Piauí, do Nordeste, né? Que passaram por lá também. E aí tem a sua cultura, tem os vestígios, né? Da cultura desses povos, da arte cerâmica, né? Das cerâmicas desses povos indígenas do nosso país, do nosso estado. Então, é lindo o Parque da Serra da Capivara. Quem puder, eu sei que tem alunos da gente que moram até perto, né? Tem a oportunidade de conhecer os museus e a gente vai já falar um pouco deles também. Nós vamos visitar daqui a pouco, na nossa próxima aula, os sites, né? Desses parques, a gente vai conhecer o trabalho deles, tá bom? Então, a gente tem ainda, eita, que eu falta é chorar quando falo da Serra da Capivara, mas esse aqui, ele tem todo o meu coração. Vocês acreditam que a Serra das Confusões eu visitei ainda uma jovem estudante de biologia. Foi outro escritório meu. Tive a oportunidade de conhecer o Parque da Serra das Confusões e ele tem todo o meu amor. Minha gente, definitivamente, eu acho que eu nunca vi na minha vida um lugar tão lindo como a Serra das Confusões. Assim, ao meu ver, uma das paisagens mais incríveis que eu já tive o prazer de ver, né? Então, ela fica ali no município de Caracol, Guaribas, né? Santa Luz, Cristino Castro, então ele já é bem no sul do estado, já é quase divisa ali com a Bahia, né? O Parque da Serra das Confusões. E aí, esse Parque da Capivara com a Serra das Confusões, eles também têm uma certa proximidade, vamos dizer assim, né? Então, a Serra das Confusões, ele também foi criado em 1998, tá certo? E aí, a área dele é de 823.838 hectares. O Parque da Serra da Capivara é o maior de todos, como eu já disse. O segundo maior é o de 7 cidades, é isso? 6.000. O de 7 cidades, pelo que eu estou vendo aqui. Não, é isso mesmo. Então, assim, a gente vem com a Serra das Confusões, que fica mais para o sulzão do estado, né? Mais embaixo, já quase divisa com a Bahia. Nesse Parque Nacional, ele já tem uma estrutura menor, né? Ele já não é tão estruturado quanto o Parque da Serra da Capivara, que hoje em dia, né? Se você for em São Raimundo Nonato, você tem a possibilidade de visitar o Museu do Homem Americano e dentro do parque, já em Coronel José Dias, que é uma das portas de entrada para a Serra da Capivara, você tem o Museu da Natureza agora. Ele é recente, acho que ele foi inaugurado em 2018 ou 2019, né? Acho que foi 2018 para 2019 que ele foi inaugurado. E é lindo, é incrível, é outra coisa assim fantástica do nosso estado. E o Parna da Serra das Confusões, ele já não tem tanta estrutura, né? Quando eu visitei lá, perrengues, eu vou contar aqui as histórias dos perrengues, o perrengue que o aluno de biologia passa. Quando a gente foi para a Serra das Confusões, lá em Caatinga, né? Nem na cidade de Caracol no tempo não tinha água, era muito restrito, né? É bem característico da nossa Caatinga, né? Essa seca. Então as pessoas tinham caixas enormes de água armazenada dentro de casa, porque a água era uma coisa, né? Um recurso bem restrito. E aí, quando a gente viajou para lá, nós fomos num grupo de 28 pessoas, né? Eram 3,
3 professores e o resto tudo aluno de graduação, tudo estudante, para fazer pesquisa lá, né? Pegar planta, pegar bicho, coletar um monte de coisa, né? Para estudar essa biodiversidade do Parna da Serra das Confusões. E aí, minha gente, era muito interessante que quando a gente foi para lá, a gente ficou numa sede que tem, uma casa sede, que era uma sede do IBAMA, que tinha dentro do parque. A gente ficou lá acampado em barraca por mais de 15 dias, dormindo em barraca. Água era um banho por dia, viu, Osmar? Era se quisesse. E um banho por dia. Ou você escolhia banhar para ir para o mato trabalhar, ou quando voltava do mato, você também podia escolher de tomar seu banho na volta, né? Que geralmente era o que eu fazia, que eu vinha podre do meio das trilhas, e aí eu vinha cheirando só a carambolo. E aí o que era legal, que esse banho não era assim, lavar o cabelo, nananana, era um balde, se quiser, para cada um, porque a gente tinha comprado só 2 caminhões-pipas para abastecer a casa, né, com água. Então era tudo muito, ó, restrito. E ainda assim, foi uma viagem inesquecível, né? Porque quando a gente estuda biologia, como eu, quando a gente está muito jovenzinho ainda, quanto pior o campo, melhor. Agora que a gente já vai envelhecendo, vai ficando, né, com a dor nas costas, uma dor na perna, então a gente quer um trisquinho mais de conforto, porque, rapaz, já estudei demais. Então eu já mereço aí um pouco mais, né, de sossego. Mas, minha gente, a gente achava era bom. Quanto mais panca, quanto mais difícil, melhor a gente achava. Eita, esse daqui foi de com força. Porque as histórias que saem depois são maravilhosas. E aí a gente fez essas pesquisas nessa área e eu vou trazer aqui também várias imagens, né? Essas imagens aqui são da Serra da Capivara, tá? A Pedra Furada e a Serra das Confusões eu mostro já. Parque Nacional de 7 Cidades, fica em Piripiri e Piracuruca, né? Esses 3 são parques nacionais. Tem a Floresta Nacional também, que são todos os 3 são regidos pelo governo federal, né? Como eu falei, fica em Altos e Teresina, a Flona dos Palmares, né? Então a gente vem mostrando aqui alguns dos principais parques, a Delta do Parnaíba, que fica no município de Ilha Grande, na entrada aqui do nosso Piauí. A APA da Cachoeira do Urubu, ó, Esperantino e Batalha, eu também já fui. A APA das Engazeiras em Paulistana, cadê a galera de Paulistana? A APA da Lagoa de Nazaré, na Nazaré do Piauí. O Rangel em Curimatá, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Olha aí. A Serra das Confusões. Minha gente, você vem andando assim numa trilha que você olha para um lado e olha para o outro, é só mata. E aí, do nada, você chega no fim dessa trilha e você está simplesmente em cima dessa região aqui. Quando você olha para um lado e olha para o outro, a paisagem é essa. Olha, eu chorei no dia que a gente foi, né? Os meus amigos tinham chegado antes, que os meninos era quem cavavam, né, os buracos para botar as armadilhas, para pegar os animais, tudo mais. Os coitados iam na frente e as princesas de mamãe iam atrás depois, né? Chegavam já com tudo pronto. Mas não adiantava não, eles cavavam, botavam, a gente tinha que tirar. Então era a mesma coisa. E aí eu nunca vou esquecer que quando a gente vinha na Toyota Zona Bandeirante se sacudindo na trilha, um dos amigos falou assim, agora façam silêncio porque eu quero ver a reação de vocês. A gente, com o quê? E aí ele falou que a gente já estava chegando nessa área, né? E eu até me emociono até hoje da visão que a gente teve. Então, era durante o dia, assim, já estava entardecendo, eles fizeram questão de levar a gente até o final da trilha para a gente ver de cima o parque. Gente, olha que quando esse carro estacionou e parou, caramba, não tem como descrever, não. Era uma coisa incrível. Era não, a Serra das Confusões está lá, firme e forte, linda e maravilhosa, né? Então, para descer de carro ou subir, a gente levava mais de 15 minutos, né? De tão alto que era, e passando no meio das pedras. Nossa, assim, lindo demais. Então, vale muito a pena conhecer. E aqui, né, a paisagem do Parque Nacional da Serra das Confusões, e aqui o Riacho dos Bois, que é uma trilha que a gente faz, né, nessa mata, nessa região, por entre essa fenda nas pedras, né, dentro desse parque também. Aqui no Riacho dos Bois tem uma temperatura bem fria, bem abaixo do que tem em cima, né? Então a gente vai descendo até chegar lá. Então daqui a pouquinho a gente volta, pega uma água, eu vou pegar também porque eu me emocionei falando da Serra das Confusões. E aí a gente volta já para continuar falando, a gente vai chegar em várias imagens desses locais maravilhosos e vamos bulinar nos sites para a gente conhecer um pouco mais. Já eu volto, até mais.